do livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia, diz assim: quando penso em alguém enfermo, faço uma corrente de luz de mim para ele, e o doente melhora imediatamente, quando não fica curado. É um bom pensamento positivo. Livro dos Espíritos. A questão 478. Há pessoas animadas de boas intenções, nem por isso menos obsidiadas. Qual o melhor meio de se livrarem dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma atenção às suas sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo. Então, quando eles veem que nada têm a fazer, se retiram. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a gente está falando sobre os argumentos em relação à concepção católica dos anjos. O quadro hierárquico dos anjos nos ensina que várias ordens têm em suas atribuições o governo do mundo físico e da humanidade, que elas foram criadas com esse fim. Mas, segundo Gênesis, o mundo físico e a humanidade só existem há 6.000 anos. O que faziam então esses anjos antes desse tempo, durante a eternidade, visto que os objetos de suas ocupações não existiam? Os anjos foram criados por toda a eternidade? Isso deve ser visto que eles servem à glorificação do Altíssimo. Se Deus os tivesse criado numa época qualquer determinada, ele teria ficado até então, ou seja, durante uma eternidade, sem adoradores. Mais adiante é dito: enquanto durar essa união tão íntima da alma com o corpo, chega então um momento em que essa união não existe mais. Essa afirmação contradiz o que faz dessa união o destino essencial da alma. Ainda é dito: as ideias chegam-lhe pelos sentidos, pela comparação com os objetos exteriores. Essa é uma doutrina filosófica em parte verdadeira, mas não no sentido absoluto. É, segundo o eminente teólogo, uma condição inerente à natureza da alma não receber as ideias a não ser pelos sentidos. Ele esquece as ideias inatas, as faculdades por vezes tão transcendentes, a intuição das pessoas, das coisas que a criança traz ao nascer e que não deve a nenhuma instrução. Por que sentido esses jovens pastores, calculadores naturais, que espantaram os estudiosos, adquiriram essas ideias necessárias à solução quase instantânea dos problemas mais complicados? Pode-se dizer o mesmo de certos músicos, pintores e linguistas precoces. O conhecimento dos anjos não são o resultado da indução e do raciocínio. Eles sabem porque são anjos, sem ter necessidade de aprender. Deus os criou assim. A alma, ao contrário, deve aprender. Se a alma recebe as ideias apenas pelos órgãos corporais, quais são as que pode ter a alma de uma criança morta ao fim de alguns dias, admitindo com a Igreja que ela não renasça? Aqui apresenta-se uma questão vital. A alma adquire ideias e conhecimentos depois da morte do corpo? Se uma vez desprendida do corpo ela não pode adquirir nada, a criança, do selvagem, do cretino, do idiota, do ignorante, permanecerá sempre o que era no momento da morte. Está votada à nulidade pela eternidade.
Se ela adquire novos conhecimentos depois da vida atual, é que ela pode progredir. Sem o progresso ulterior da alma, chega-se a consequências absurdas. Com o progresso, chega-se à negação de todos os dogmas baseados no seu estado estacionário, o destino irrevogável, as penas eternas, etc. Se ela progride, onde se detém o progresso? Não há nenhuma razão para que ela não atinja o grau dos anjos ou puros espíritos. Se ela pode chegar lá, não havia nenhuma necessidade de criar seres especiais e privilegiados, isentos de todo labor e gozando da bem-aventurança eterna, sem ter feito nada para conquistá-la. Ao passo que outros seres menos favorecidos obtêm a suprema felicidade apenas à custa de longos e cruéis sofrimentos e das provas mais rudes. Deus pode, sem dúvida, mas se admitir o infinito de suas perfeições, sem as quais não há Deus. É preciso admitir também que ele não faz nada inútil, nem nada que desminta a soberana justiça e a soberana bondade. Visto que a majestade dos reis tira seu esplendor do número de seus súditos, de seus oficiais, de seus servidores, o que haverá de mais capaz de nos dar uma ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa multidão incontável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade dos que permanecem incessantemente prosternados ou de pé diante do seu trono? Não é rebaixar a divindade comparar sua glória ao Fausto dos soberanos da terra? Essa ideia, inculcada no espírito das massas ignorantes, falseia a opinião que se faz de sua verdadeira grandeza. É sempre Deus reduzido às mesquinhas proporções da humanidade. Supor-lhe a necessidade de ter milhões de adoradores incessantemente prosternados ou de pé diante dele é emprestar-lhe as fraquezas dos monarcas déspotas e orgulhosos do Oriente. O que faz os soberanos verdadeiramente grandes? É a quantidade e o esplendor de seus cortesãos? Não. É sua bondade, sua justiça. É o merecido título de paz de seus súditos. Pergunta-se se há algo mais capaz de nos dar uma ideia da majestade de Deus do que a multidão de anjos que compõe sua corte. É certo que há algo melhor do que isso. É representá-lo soberanamente bom, justo e misericordioso para todas as suas criaturas, e não como um Deus colérico, ciumento, vingativo, inexorável, exterminador parcial, criando para sua glória esses seres privilegiados, favorecidos com todos os dons, nascidos para a eterna felicidade, ao passo que aos outros ele faz adquirir penosamente a felicidade e pune um momento de erro com uma eternidade de suplícios. O Espiritismo professa, a propósito da união da alma e do corpo, uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, e que tenha mais a seu favor o ser mais conforme com a observação e o destino da alma. Segundo o que ele nos ensina, a alma é independente do corpo, que não é senão um envoltório temporário. Sua essência é a espiritualidade, sua vida normal é a vida espiritual. O corpo não é mais do que um instrumento para o exercício de suas faculdades em suas relações com o mundo material. Mas separada desse corpo, ela goza de suas faculdades com mais liberdade e alcance. Sua união com o corpo, necessária para os seus primeiros desenvolvimentos, ocorre apenas no período que se pode chamar sua infância e sua adolescência. Assim que ela atinge certo grau de perfeição e de desmaterialização, essa união não é mais necessária e a alma só progride pela vida do espírito. De resto, por mais numerosas que sejam as existências corporais, elas são necessariamente limitadas pela vida do corpo, e sua soma total não compreende, em todos os casos, senão uma imperceptível parte da vida espiritual que é indefinida. E para finalizar,
poesia de Parnaso de Além-Túmulo é de Augusto dos Anjos e se chama Aos Fracos da Vontade. Homem, levanta o véu do teu futuro, troca o prazer sensualista e obscuro pelo conhecimento da verdade. Foge do escuro ergástulo do mundo e abandona o desejo moribundo pelo poder da tua divindade. Teu corpo é todo um orbe grande e vasto, livra-o do mal onífero nefasto, com a espada resplendente da virtude. Que o sol da tua mente eterno esplenda, dando a teu mundo a mágica oferenda da alegria em divina plenitude. Deixa o conjunto de ancestralidades da carne, o eterno símbolo do Hades, onde o espírito clama, sofre e chora. Deixa que tuas glândulas do pranto te salvem do cadinho sacrossanto da lágrima pungente e redentora. Mas, sobretudo, observa o pensamento, fonte da força e altíssimo elemento em que toda molécula se cria. Da existência ele faz sepulcro, abjeto ou jardim luminoso e predileto de arcangélicas flores de harmonia. Ouve-te sempre a ronda do mistério, mas faze da tua alma um grande império de beleza, de paz e de saúde. Que as tuas agregações moleculares vivam livres de todos os pesares com os tônicos sagrados da virtude. Tua vontade esclarecida e forte triunfará das angústias e da morte, além dos planos tristes da matéria. Mas a tua vontade enfraquecida é a meretriz no báratro da vida, amarrada no catre da miséria.